Você, pai e mãe, que tem seus filhos, suas filhas, seu filho, sua filha, ou mesmo você tutor, que é ou está responsável por alguém que vocês tanto amam e que buscam cuidar com o maior carinho e proteger das adversidades da vida, me fala uma coisa. Você gostaria que seu filho, sua filha, seu tutelado, sua tutelada, se humilhasse para você, para lhe agradar? Gostaria que ele ou ela se humilhasse para você, para que você atendesse um pedido deles, sendo que você teria uma maior presteza de fazer, de realizar os seus pedidos? Gostariam de vê-los passar pelo sofrimento de se humilhar, para que você não fique bravo com eles, irritado com eles? Acredito que vocês já se responderam aí. E se não se responderam, vão se respondendo aí mentalmente. Pois o tema de hoje é em resposta a uma dúvida da Elisa Gonçalves. E que o tema de hoje vai nos libertar de dogmas que o Cristo desconstruiu, para que pudéssemos ter uma vida mais próspera e abundante, e que a maioria das pessoas ainda não se deram conta disso. Olá, Daniel por aqui, espero que estejam todos bem. Sejam muito bem-vindos ao canal Momento de Despertar. Aqui nós temos um propósito de trazer um despertar para as nossas vidas, através de uma tradução diferente do Evangelho, em relação às religiões. Quero lembrar que aqui no canal nós não temos nenhum vínculo religioso, pois acreditamos que o Evangelho não é uma questão de religião. E ao longo dos vídeos que vamos postando aqui, nós vamos percebendo essa verdade. E com isso vamos passando a ter uma conduta diferente e conquistando resultados nunca antes imaginados. E a nossa conduta não precisa ser através dos dogmas religiosos. Não é isso que faz Deus nos ouvir, como pregam as religiões. Sendo que muitos dogmas nos trazem certo constrangimento e sofrimento. A Elis Gonçalves deixou nos comentários uma dúvida, e que é um dogma, e que a maioria das pessoas tem isso gravado no mais profundo do seu inconsciente. E a grande questão é que até hoje muitas religiões pregam esse dogma, mas que Jesus desconstruiu esse dogma, e os cristãos não se deram conta disso. Mas hoje nós vamos ver como Nazareno desconstruiu esse dogma, através de uma tradução diferente do Evangelho, a qual realizamos aqui. O tema de hoje é mais uma chave que vem nos libertar da mente aprisionada nos dogmas religiosos, para que tenhamos uma vida mais próspera e abundante em todas as áreas da nossa vida. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Elis Gonçalves pelo comentário, e que acabou virando um tema, onde ela diz da seguinte forma: mas tem passagens nas Escrituras que diz para nós nos humilhar a Deus, para clamar e se arrepender, não tem? Embora eu já tenha respondido no particular para Elis, nós vamos trazer uma maior amplitude do assunto, para que possamos expandir a nossa consciência a respeito do Deus apresentado por Jesus, e que as religiões interpretaram equivocadamente, e que elas continuam a pregar esses dogmas porque não buscaram se atualizar, somente isso. Pois as religiões têm um papel fundamental em nossas vidas. A questão principal aqui é que quando Cristo nos apresentou a Boa Nova, ele foi contra uma tradição judaica, e que incomodou extremamente muitas religiões da época. É importante saber que a religião judaica, como muitas outras daquela época, tinha uma lei fundamentada por Moisés na lei mosaica, que era mais voltada a controlar a brutalidade daquele povo hebreu, onde Moisés salvou da escravidão dos egípcios. Os 10 mandamentos deixados por Moisés era o que mantinha, de certa forma, uma certa organização e controle daquele povo. O Deus vingativo e cruel era uma forma de controlar toda a brutalidade. E ao passar dos séculos, Deus, compreendendo que precisava ser renovada a lei,
devido à maturidade que aquele povo já havia alcançado a respeito da vida, nos enviou o Messias para nos mostrar um Deus diferente e que ama a todos em igualdade. O próprio Cristo, em seu Evangelho, nos fala que não veio alterar a lei, mas veio fazê-la valer em benefício de todos. E para extinguir a brutalidade, o Nazareno nos apresenta um Deus de amor. E que o grande prazer de Deus é atender às nossas necessidades e pedidos. Por isso que o Mestre de Nazaré inicia a pregação da Boa Nova, nos prometendo que veio para que tenhamos vida e vida em abundância, que é o que pregamos aqui no canal, através da desconstrução dos dogmas religiosos. Deus, como vamos ver aqui apresentado por Jesus, não quer ver um filho seu se humilhando para ele, como continuam a pregar as religiões, mas quer que todos estejam conscientes de suas responsabilidades, pois será dado a cada um segundo as suas obras. Em segundo Evangelho de Mateus, capítulo 7, o filho de Maria inicia o seu ensinamento nos mostrando um Deus de total equilíbrio, dizendo da seguinte forma: não julguem para não serem julgados, porque com o juízo com que julgardes, assim sereis julgados. E com a mesma medida que medirdes, vos hão de medir a vós. Aqui Jesus nos mostra um Deus onde sua lei não permite nenhuma desordem, desequilíbrio, desarmonia, desorganização no sistema por ele implantado. Pois será dado a cada um segundo as suas obras, como nos ensina Jesus em seu Evangelho. Quando fazemos um pedido a Deus, isso tudo é continuação do capítulo 7 do Evangelho de Mateus, tá? Quando fazemos um pedido a Deus, o Pai Celeste já atendeu os nossos pedidos. E que não precisamos nos humilhar para isso, pois está escrito aqui no Evangelho da seguinte forma: pedi e dar-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe. E para termos certeza dessa verdade, o Nazareno nos faz uma colocação belíssima em nos comparando a Deus e nos questionando, nos convidando a refletir, a pensar de verdade. Jesus nos convida a pensar de verdade. Onde o Messias nos diz: e qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Aqui Jesus nos faz refletir. Quer dizer, se o Filho nosso nos pedir um pão, nós daremos uma pedra? Se pedir um peixe, vocês são capazes de dar uma serpente, uma cobra para eles? E o Messias arremata dizendo: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste, que estás nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Vocês percebem que Jesus nos faz um convite para pensar de verdade? Se nós que ainda não temos perfeição, somos imperfeitos, nós conseguimos dar bens aos nossos filhos, dar coisas boas, proteger. Quanto mais Deus, que é perfeito em tudo, dará bens aos que pedirem a Ele. Fazendo essa comparação de nós para com Deus, Jesus quer mostrar o quão bom é o Pai Celeste e que não vai querer ver nenhum mal ao seu Filho, quanto mais uma humilhação. As religiões tradicionais da época, quando Cristo esteve junto a nós, por não compreenderem por completo os ensinamentos do Mestre, atribuíram, junto aos ensinamentos do Cristo, muitos conceitos judaicos que tinham como tradição e que não eram os verdadeiros ensinamentos do Nazareno. A interpretação equivocada, baseada em suas tradições e conceitos, modificaram os verdadeiros ensinamentos de Jesus. Podemos comprovar isso até mesmo nas cartas de Paulo, onde fala que Deus está assentado em um trono,
fazendo julgamentos para se vingar dos maus. O apóstolo dos gentios, antes da sua conversão com Jesus, ele era um judeu ortodoxo, um forte candidato ao doutor da lei. Por aí a gente consegue compreender as colocações e associações dos conceitos e tradições judaicas associados aos ensinamentos de Jesus, e que não é a pureza dos ensinamentos do Mestre, não desmerecendo jamais o grande trabalho de Paulo de Tarso, que foi o grande divulgador do Evangelho do Mestre Jesus, mas que também tem muitos dogmas judaicos. Esses e tantos outros dogmas precisam ser desconstruídos. E assim louvar verdadeiramente o Deus que Jesus nos apresentou. E que não está em um trono julgando, mas que está em todos os lugares, trabalhando incessantemente por toda a vida aqui na Terra e em todos os universos. Portanto, Elise e todos, Deus é amor, como está em 2º Evangelho de João, capítulo 4, versículo 8. E o Deus de amor não quer um filho seu se humilhando para ele. Através da desconstrução desse dogma, conseguimos entender que Deus está somente esperando para transmitir toda a abundância e prosperidade para nós. Basta nós mudarmos os nossos conceitos a respeito de Deus, pois o grande prazer de Deus é atender às nossas necessidades e os nossos pedidos. E sempre lembrando a todo momento de dar a Deus o que é de Deus e aos homens o que é dos homens. Nós até temos um vídeo que falamos a respeito. Foi bom o tema de hoje, né? Mas vocês não perdem por esperar no próximo tema, onde eu vou falar da mediunidade, mas com uma tradução diferente do que a maioria das pessoas estão acostumadas. Então aproveite e se inscreva no canal. E ative o sininho para ser lembrado desse próximo vídeo e dos próximos vídeos também, pois aqui nós realizamos uma tradução diferente. Vamos ver um novo conceito da mediunidade e vamos fazer bom uso desse bem de Deus para nós. Aproveita e deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para todas essas pessoas, seus amigos, familiares, todos aqueles que ainda acreditam em um Deus que quer que a gente se humilhe para Ele, para que eles mudem o conceito e vejam o verdadeiro Evangelho que Jesus apresentou para nós. Desconstruindo os dogmas, nós podemos realizar maravilhas em nossas vidas. Sabe por quê? Porque somos a própria criação. E fiquem todos na paz de Deus.